Olá, amigos do Senge. Estamos começando mais um Senge 20 minutos, um programa que tem o objetivo de trazer até você notícias da engenharia. Engenharia essa que é importantíssima para o desenvolvimento do país. Afinal, sem desenvolvimento não há engenharia e sem engenharia não há desenvolvimento. Cada dia trazemos um assunto e o assunto de hoje é o apagão da engenharia. Nós, nos últimos tempos, tivemos uma engenharia que perdeu a sua importância no cenário nacional e está intimamente ligada ao desenvolvimento nacional. E, então, para isso, trouxemos aqui uma pessoa com experiência em gestão pública e outros aspectos relevantes, que é o Wieland Silberschneider. Falei certo, Silvio? Falou, doutor Silvio. Doutor em Economia e mestre em Sociologia, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais, ocupou cargos de secretário adjunto de Planejamento e adjunto à Educação no governo de Minas, atuou também como subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração no Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Social. É especialista em orçamento público, planejamento, gestão da informação, tendo atuado como consultor em instituições como OPAS, Unicef, Fundação Abrinq e Fundação Maria Cecília Souto de Dias. É de sua autoria o Guia de Apuração do Gasto Social, com a primeira instância para os municípios, GSPI-M, Orçamento Público, construindo a cidadania. Em campo, com responsabilidade fiscal, as implicações da Lei Complementar 101 para o Orçamento Público, de olho no orçamento, Manual para apuração e controle social do orçamento criança e 12 passos para apuração do orçamento criança. Wieland, prazer recebê-lo aqui no Senge e queria passar a palavra para a sua breve apresentação antes da gente iniciar nossas perguntas. Pois é, CNU, que agradeço a oportunidade, o convite para abordar um tema tão relevante para Minas, para o Brasil, e falar para uma plateia, né, um conjunto de telespectadores tão qualificado como o conjunto de engenheiros e engenheiras de nossa Minas Gerais. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Então vamos à primeira pergunta. Na verdade, nós vamos falar sobre o apagão, né? Com certeza. Eu queria que você, pelo seu currículo, você foi gestor público, qual que é a sua opinião desse apagão que a engenharia sofreu nos últimos anos? Pois não, Sinil, porque eu acho que para a gente abordar o tema, nós precisamos qualificar a expressão que está aí com os engenheiros, os gestores, né, das políticas de engenharia no Brasil, que é o apagão da engenharia. Porque para a gente falar num apagão, nós precisaríamos chegar a uma conclusão de uma escassez efetiva, quantitativamente mensurável da oferta de posições de engenharia aí, incluindo não apenas os engenheiros civis, os metalúrgicos, elétricos, mecânicos, né, e o conjunto de outras categorias aí na base dos CREAs e dos CONFEAs. Nesse sentido, nós sabemos, até por dados do CONFEA, que nós temos em torno, no Brasil, hoje, de 1.420.000 profissionais de engenharia, né, registrados nos CREAs, né, em Minas Gerais, em torno de 150 mil. Né. Quando a gente olha sobre esses números, né, dados do próprio CONFEA indicam que 92% estão trabalhando, né? E nos dados do CONFEA, né, nós veremos aqui, se tivermos oportunidade, que os números nem sempre vão na mesma base de referência, então há alguma diferença, mas que desses 92, 78% estão com alguma colocação, né? E completando o raciocínio, né, porque não basta apenas o profissional com nível superior, no caso da engenharia, estar empregado, mas estar empregado na área para a qual ele teve formação, que é uma problemática não só da engenharia, mas de outras categorias do Brasil. Então, 40% se declaram atuando diretamente na área da engenharia. Então, pois bem, desse ponto de vista, né, a categoria dos engenheiros, ela é bastante robusta, né? Nós não temos um indicador, a ciência de gestão de pessoas, que nos permita fazer assim uma comparação Brasil com outros países, ou mesmo dentro do nosso Brasil, entre os estados, dessa distribuição mais ou menos adequada, né? O que nós vamos ter, que a literatura de gestão aceita, é a comparação dos números relativos ao peso da categoria dos engenheiros no total dos profissionais de nível superior, né? Nesse sentido, nós temos que, né, me permito aí pegar os dados aqui bastante objetivos, nós temos algo em torno de 13%, não é, para o Brasil de profissionais formados em engenharia comparado ao conjunto de profissionais de nível superior. Né? Em outros países, esses números chegam em torno de 30% a 25%. Né?
Mas mesmo os Estados Unidos, pasmem vocês, ouvintes, telespectadores, apresenta uma proporção menor do que o Brasil, né, em torno de 7 a 9% do total de formandos, né, de nível superior alocados na engenharia. Então, eu diria que é necessário a gente aprofundar outras dimensões para entender onde há o problema, porque naturalmente as instituições de gestão da profissão vêm apontando esse problema. Então é possível que nós tenhamos, eu creio que os dados nos ajudarão a esclarecer, a queda nas matrículas, por exemplo, a distorção entre a formação e a efetiva alocação na finalidade e mesmo entre as finalidades da engenharia, porque, digamos, Minas, né, com certeza, a parte do engenheiro de mineralogia, né, da construção civil tem uma relevância maior do que outras categorias. Sim. E é possível que nesses casos a gente encontre lá realmente um problema de alocação de mão de obra. Pelo que você falou, um problema para justificar esse possível apagão, ou seja, a alocação dos engenheiros em atividades de administração é de uma certa forma confirmada pela queda das matrículas, né? Porque na verdade a engenharia deixou de ter aquela atração, porque talvez as pessoas não estão vendo a importância da engenharia na construção da sociedade, né? Possivelmente sim. Nesse aspecto, eu levantei alguns dados que eu acho que nos ajudam a fazer um diagnóstico mais próximo da realidade. O primeiro é em relação ao crescimento do número de oferta de acesso à formação de engenheiro, né, que nós temos como referência, podemos tomar como referência o crescimento da quantidade de faculdades e dos cursos de engenharia, né? Os dados entre 2013 e 2023 apontam um crescimento expressivo da oferta de vagas, né? 62%. Nós tínhamos 4.052 cursos de engenharia no geral, né, no conjunto das especialidades, e ele passou em 2023 para 6.500, né? Há uma coisa interessante, que a maior parte dessa oferta, ela aconteceu na iniciativa privada. Então, nós temos faculdades privadas, né, cresceram 81%, Seniuk, nesses 10 anos analisados, né? E aí nós temos que o fator inicial, que é o seguinte, o problema não é a ausência da oferta de cursos, né? A expansão dos cursos de engenharia é muito representativa, né? Agora, quando a gente olha as matrículas, nós também tivemos aí um outro dado, não na mesmo período, mas dá para a gente formar um raciocínio. Entre 2020 e 2023, nós tivemos uma queda das matrículas, apesar do aumento da oferta de curso. Então nós tínhamos 825 mil matriculados em 2020 e caiu para 603 mil, quer dizer, uma retração em torno de 27%, me parece algo bastante expressivo, né? E aí nós vamos ver que a queda onde está na iniciativa privada, quer dizer, na oferta das escolas privadas, né? O que já nos leva aí, né, a pensarmos o desafio de renda, né, dos jovens para acessarem as escolas privadas, cujo custo, né, não é algo trivial. Então, além disso, nós temos mais uma problemática, Seniuk, que além da queda das matrículas, né, quem se matricula, fica a pergunta, também conclui o curso? Né? Essa é uma questão. Os dados, de novo, com outra referência de tempo, mas também na atualidade, de 2014 para 2022, nós tivemos que os concluintes caíram de 106 mil para 73 mil, para 31%. Ou seja, com certeza há um diagnóstico a ser feito que as pessoas iniciam a sua formação na escola, mas a necessidade de renda, trabalho e emprego é uma variável concorrente. O custo das escolas, como a gente já induz aqui do dado da queda das matrículas na iniciativa privada, leva à interrupção da conclusão do curso. E mais uma, para ouvir também, eu gostaria de ouvir a sua opinião, é que os CREAs, né, no sistema Confea, registraram aqui uma queda dos registros profissionais nesse mesmo período, 2014-2020. Caiu de 74 mil para 43 mil. Então, veja você, na minha opinião, embora nós tenhamos um número expressivo, 1.400.000 profissionais, nós estamos convivendo com uma trajetória em direção a um apagão. Mas essa trajetória, ela está no processo de formação do profissional de engenharia. Entendi. Ou seja,
Na verdade, existe muita evasão. Tem também o problema salarial, né? Aí é uma responsabilidade do CREA e do CONFEA, porque, na verdade, a profissão é regulamentada, tem um salário base de 8,5 salários mínimos, e que, na verdade, nem sempre isso acontece. O CREA agora e o CONFEA estão tendo uma iniciativa de fazer uma fiscalização, mas, ou seja, essa fiscalização precisa de existir com mais força, né? O que você acha da inteligência artificial? Os impactos que ela pode trazer no trabalho do engenheiro? Pois é, você trouxe aí essa questão da remuneração dos profissionais de engenharia. Eu começaria aí lembrando uma análise do Gartner. O Gartner é um instituto aí internacional de tendências de evolução da economia, do mercado de trabalho. De fato, há um reconhecimento de que o mercado de TI atraiu profissionais de diversas áreas, independente da formação estrita em ciência de dados, né? Inclusive, a engenharia oferece uma formação matemática. Né, diferenciada, que eu entendo, inclusive, que é um dos desafios para atrair jovens, porque os jovens, conforme as pesquisas feitas pelo governo federal, apresentam muita dificuldade em matemática, física, em torno de 75%, um número alarmante dos meninos no ensino médio dominam as 4 operações ou menos. Mas, enfim, o que é que o Gartner diz? Que essa tendência de migração para a área de TI, que, vamos dizer assim, chupou vários engenheiros, ela está se acomodando, porque houve um overbooking no mercado, né? Nós tivemos aí, eu atuo também na área de gestão da informação, a dificuldade em manter o profissional, porque o concorrente oferecia um valor diferente, um pouco mais, um delta pequeno, e havia migração. Então, no último quadrimestre de 2025, você tinha o seguinte: 35% das pessoas, segundo o Gartner, estão dispostas a mudar de emprego. Há 3 anos atrás, em torno de 2023, no mesmo período, é uma pesquisa que eles fazem, isso estava em 58%. Então, há uma acomodação do mercado em relação à variação salarial. Agora, a TI, eu acho que nós precisamos transmitir para os profissionais uma segurança de que não é que vai haver uma substituição de pessoas, vai haver uma substituição de processos, né? E ao haver essa substituição de processos, é preciso que as pessoas se qualifiquem para o desempenho de tarefas com maior valor agregado. Então, por exemplo, atividades de mensuração de obra, de geração de relatórios, cálculo de projetos, dentre outros, que são atividades customizáveis por algoritmos, né? Nós vamos passar a demandar profissionais que tenham a capacidade de análise, de interpretação, de avaliação da gestão de risco do conjunto de processos envolvidos na engenharia. A Gartner, ela inclusive prevê que sim, vai haver aí redução da oferta de empregos, mas empregos de baixíssima qualificação, né? E há um paradoxo, né? E é preciso que os profissionais que estão nos ouvindo entendam, que é o seguinte: as empresas, elas precisam investir na formação do profissional para que ele conheça o processo de trabalho naquela instituição. Isso significa que ela gasta. Então, ela demanda menor rotatividade porque é um investimento. Agora, é preciso que o profissional também demande, cobre das empresas nas quais ele atua, a oferta dessa formação, porque será essa formação que permitirá a adequação do profissional nessa trajetória inexorável da inteligência artificial. De uma certa forma, então, entender os processos e saber como interpretá-los não vai tirar o engenheiro, a inteligência artificial não vai tirar o emprego do engenheiro, mas vai exigir dele uma capacidade de interpretação melhor do processo e da realidade que ele trabalha, né? Exatamente. E essa atividade é uma atividade mais complexa, naturalmente mais bem remunerada, né? Mas vamos ter a ampliação dos processos de trabalho, né? Quer dizer, as empresas, na medida que elas deixam de alocar profissionais em atividade de menor valor agregado, capital intelectual para aquelas atividades, vai migrar para outras funcionalidades. Sim. E eu acabei não trazendo aqui uma informação importante da Gartner, quando eu disse do paradoxo, que é o seguinte: os profissionais, os novos profissionais, eles, em tese, né, como cada um de nós, eu não sou engenheiro, sou economista, sociólogo, você quando entramos no mercado de trabalho, nós trilhamos a escadinha, né, do conhecimento da temática da engenharia, da economia, enfim. Esses profissionais, eles não terão essa oportunidade, né, os novos. Por quê?
porque as tarefas básicas estarão sujeitas a processos de inteligência. Entretanto, as empresas terão que trazê-los, por quê? Porque senão eu vou ter um vazio, eu vou ter um buraco entre a geração que já está e teve a oportunidade, acumulou essa experiência, em algum momento se destinará à aposentadoria, e como que essa geração que em algum momento irá sair contribuirá para a formação desses novos que não terão a oportunidade de trilhar os degraus. Então, essa equação ainda não tem resposta para ela, mas é o paradoxo para o qual os institutos que analisam já estão atentos. Então, o que isso valoriza? Valoriza quem tem experiência. Quem tem experiência, quem tem o perfil de dedicar-se à sua formação profissional, não é, de acompanhar as mudanças qualitativas que estão aí, como dizem aí, um tsunami, né, de novidades, essas pessoas, com certeza, terão melhores salários, terão maior estabilidade e terão paz de espírito, né? Porque eu acho que todos nós ficamos naquele sofrimento de que seremos substituídos pelo robô. Aqui, você acha que dentro desse contexto o pessoal vai poder fugir mais da matemática e da física? Olha, eu acho que esse continua sendo o diferencial. E até aproveito, né, para lembrarmos nós aqui, né, que a engenharia, né, ela está vinculada, conectada com o desenvolvimento. E o desenvolvimento é o investimento, é o quantitativo, é a capacidade da gente olhar para a realidade, mensurá-la, definirmos, né, os aspectos de resultados a serem atingidos. Inclusive, em Minas, nós tivemos a Cristiano Ottoni, né, na engenharia, foi o berço nos anos 80 da qualidade total, né, que transbordou para o resto do nosso país, por engenheiros. Foram os engenheiros que se dedicaram a isso. Quando a gente olha o desenvolvimento do Brasil, quando tivemos as taxas maiores, eram os engenheiros e os economistas, né, que são os quantitativistas, né, que se apoiam na matemática, e que se apoiam não só na matemática, mas na capacidade de mensurar recursos e resultados. Sim. Porque é isso que garante a capacidade do desenvolvimento produzir as transformações de combate à pobreza, de geração de emprego, da inserção do Brasil no mercado internacional. E aí entra a matemática, a estatística, e a capacidade de trabalhar dados, né? Exatamente. E agora, a própria GAT, né, ela tem alguns estudos, eu não tenho esses números, de que nós estamos tendo uma migração dos CEOs das empresas. Anteriormente, advogados, né? Aliás, é a segunda categoria, tirando os profissionais de apoio à medicina, né, os técnicos em enfermagem, são os advogados no Brasil que hoje são hegemônicos na formação de opinião, né? Nós temos um país que está em busca do desenvolvimento, mas ele está ancorado numa lógica da regulação da atividade, que é algo que os engenheiros fazem, né? Eles normatizam os processos todos aí de compra, contratação, entrega de processo. É preciso que os engenheiros e os economistas ocupem novamente esse espaço, que é o indicador que a Gartner mostra. Não é Brasil, é planeta. Estamos tendo uma substituição das posições de direção de instituições de advogados para engenheiros, economistas e estatísticos. Isso é uma novidade, porque o que tem acontecido até agora é o contrário. Uma discussão que nós tivemos aqui dentro do SENGE há algum tempo, empresas como o Departamento de Estado de Roraima, é chefiada por um advogado. Pois é. Nada contra um advogado administrar burocraticamente uma empresa de engenharia, que é só fazer as coisas andar direitinho, cumprir os orçamentos, metas. Mas uma empresa de engenharia que não tem um engenheiro e a visão da engenharia, ela vai ficar estacionada, né? Porque uma empresa de engenharia existe para desenvolvimento da sociedade. Você não colocando um engenheiro com uma visão prospectiva, com análise do processo, você a mantém ela no patamar sem crescimento. Eu tenho visto muito, inclusive, você que tem experiência de administração, processos licitatórios, decretos sobre como fazer uma licitação. Os engenheiros são os últimos a ser chamados, os advogados chegam primeiro, fazem tudo, o engenheiro chega lá e depois ele tem dificuldade até de fazer aquelas regras acontecerem. Como você lembrou aí, eu já tive a oportunidade de desempenhar alguns cargos de gestão. Costumo contar um episódio que foi uma síntese para mim. Certa feita, eu no governo do Estado adentrei uma sala atrasado para uma reunião com a Advocacia Geral do Estado, né? Então estavam todos aqueles engravatados, os ternos, né, falando cadenciadamente, como se fossem, né, pessoas que estavam prontas até para ir para um casamento, muito bem vestidas, quando me veio a seguinte sensação: onde eu já vi
vi essa cena, né? Falei, naqueles filmes em que temos lá os religiosos, os santos que estão dizendo qual será o destino seu, algo inexorável que você não pode questionar. Nós vivemos num país marcadamente patrimonialista. O patrimonialista significa que a gente precisa registrar tudo, anotar tudo como condição para que isso seja verdade, né? Nós vivemos hoje, por exemplo, na gestão, na interpretação da lei, né, um paradoxo. Quer dizer, a lei, segundo inclusive a própria teoria, né, do direito, ela permite a interpretação histórica por comparação, mas hoje é ao pé da letra da lei. Se não estiver escrito no texto do comando legal de uma licitação, de uma legislação licitatória, o advogado, o jurista, tende a não validar outro tipo de interpretação, a não ser aquela literal do texto da lei. E você tem toda a razão. Eu acho que nós precisamos valorizar os profissionais conforme a finalidade da sua formação. Quer dizer, você lembrou aí o DR, quem entende de estrada, quem entende de viaduto, quem entende de contenção de encosta, quem entende de engenharia, o sistema viário todo, são os engenheiros. É para fazer o orçamento do próximo ano. Exatamente. Os projetos, né, custo, que inclusive são exigência legal, tem que estar na mão desses profissionais, né? Mas isso eu acho que é uma trajetória de país, né? Nós temos por detrás disso um problema mais geral do Brasil. Tivemos uma trajetória profissional onde, há alguns anos atrás, a economia brasileira, a indústria de transformação, era em torno de 39% do PIB, né? Por volta de 1985. Hoje, 2024, 2025, ela é 12%. Né, da economia do país. Então, temos aí uma agenda de país também de retomar o protagonismo, né, da engenharia no nosso país, que inclusive já há muitos anos ultrapassou as fronteiras para países como Estados Unidos, para o Oriente Médio, mas que nos últimos anos vem perdendo espaço e com isso o próprio desenvolvimento do país. De uma certa forma, você acaba de responder a uma pergunta que eu faria agora, que era o seguinte: na verdade, nós temos aí a industrialização como um desafio para o país, buscar a sua soberania internacional e também o seu crescimento. Você nos deu informações importantes a respeito de como um não engenheiro vê a engenharia. Isso é muito importante, porque quem vê de fora vê, às vezes, nuances que a gente não vê. Eu queria passar a palavra para você dar uma mensagem aos engenheiros. Agradeço a oportunidade, quero dizer para vocês que estão nos ouvindo que, embora a gente precise retomar, de fato, o desenvolvimento ancorado na reindustrialização do país, há ações importantes a serem feitas para a gente garantir que esse apagão da engenharia ele não se torne uma realidade com dificuldades para serem superadas. E eu diria que precisa a gente valorizar a formação do nosso profissional de engenharia como condição para a gente continuar firme com o papel que os engenheiros desempenharam no nosso Brasil nas últimas décadas. Muito obrigado pela escuta de todos vocês. O Senge agradece a sua presença e a você que nos escutou, obrigado pela sua audiência. Fique com a gente no site, você vai encontrar como nos achar e ter informações sobre o Senge. O Senge, o Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, que está ao seu lado, engenheiro, e você que gosta da engenharia sempre vai encontrar aqui informações importantes sobre a engenharia e o progresso do país. Obrigado.